1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 diz: E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhes: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, filho meu, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de se chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: Fala, porque o teu servo ouve. Esse momento é o momento em que Deus chama Samuel, o momento que Deus começa a cumprir as promessas que tem feito na vida de Samuel. Quando os planos de Deus vai acontecer na vida de Samuel, e por mais que Samuel nunca tenha vivido uma experiência com Deus, nunca tenha conhecido a voz de Deus, naquele momento ele conheceu a voz de Deus. Só que muitas das vezes nós somos como Samuel. Muitas das vezes nós não reconhecemos a voz de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos aquele momento que Deus nos chama. E Deus foi até o quarto de Samuel e chamou: Samuel, Samuel. E Samuel saiu do quarto. O que é impressionante é que Deus veio para o quarto, e quando Samuel saía do quarto, Samuel não ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque Deus se encontrava no quarto dele. Deus se encontrava no momento, no local de guerra dele, no local de antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Deus chamou a Samuel. Samuel não entendia a voz de Deus, Samuel não ouvia a voz de Deus. Ele simplesmente achava que era a voz de Eli. E ia e falava, e muitas das vezes a gente não reconhece a voz de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos entender que Deus tem nos chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem promessas para cada um de nós. Mas muitas das vezes nós paramos, vamos para o nosso quarto, entramos em oração. Uma vez eu ouvi um pastor falar que a melhor oração é o silêncio. E eu tentei entender por que a melhor oração era o silêncio, e foi aí que eu entendi que a melhor oração é o silêncio, porque muitas das vezes a gente chega no quarto, fala com Deus, entrega tudo nas mãos de Deus e fala: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. E quando chega no final, você já vai embora, já termina a oração, não espera o momento que Deus vai falar na sua vida, que Deus vai falar contigo e vai te chamar. Tanto que no momento em que Samuel estava deitado, prestes a dormir, Deus foi e chamou Samuel. E Samuel foi e não reconheceu a voz de Deus. Mas mesmo assim, Samuel tem buscado a Deus, Samuel tem temido a Deus, tem buscado cada vez mais ter experiência com Deus, para que cumprisse as promessas de Deus na vida de Samuel. Mesmo assim, Samuel não entendia, não ouvia a voz de Deus. E quando ele saía do quarto, ele não reconhecia, ele não sabia da onde estava vindo essa voz, tanto que quando ele ia para o quarto de Eli, não ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque Deus estava no quarto, Deus estava no lugar secreto dele, no lugar onde Samuel deveria estar, no lugar onde Samuel deveria ouvir a voz de Deus, onde Samuel estava ouvindo a voz de Deus. E é aí que começa tudo. Depois de muitas vezes Deus chamando Samuel, Samuel decide falar: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. O teu servo, ele reconhece que é servo de Deus. Ele reconhece que Deus tem chamado a ele durante aquele tempo todo, e que ele tem buscado a Deus, e aquele momento é o começo de um chamado, é o começo de uma nova era, o começo de
de uma promessa, de um princípio que Samuel foi criado para que hoje ele pudesse estar transmitindo a palavra de Deus, para que pudesse ser um profeta em meio às nações, para que pudesse ser uma pessoa que hoje em dia outras pessoas estariam pregando por causa da história dele. Então é algo muito forte, porque muitas vezes não reconhecemos a voz de Deus, mas quando decidimos aceitar a voz de Deus, porque muitos não aceitam, muitos falam assim, não, esse não é o meu papel, esse não é o meu chamado, eu tenho vergonha de pregar o evangelho, eu tenho vergonha de louvar, eu tenho vergonha de ir para as nações e pregar a palavra de Deus e de pregar o evangelho a toda a nação. Mas muito não quer aceitar, não quer entender que isso é o chamado de Deus. E Deus chama e a pessoa não consegue entender. A pessoa busca Deus, pede resposta, Deus chama e mesmo assim a pessoa não entende. Mas quando a pessoa começa a entender que Deus tem um chamado para a vida dela, começa a entender que o chamado da pessoa é aquela, a gente começa a sentir até os frutos do Espírito, a gente começa a sentir alegria, a gente começa a sentir felicidade. Isso são os frutos que a gente adquire com o tempo que a gente tem respondido a resposta, o chamado de Deus. Então, quando a gente responde o chamado de Deus, a gente recebe os frutos do Espírito, porque a gente deixou a nossa carne, deixou os nossos princípios e começou a viver os princípios de Deus, deixou as nossas vergonhas, os nossos medos, mas fala assim, Senhor, eu sou jovem. Jeremias também era jovem. Senhor, mas eu tenho medo. Jeremias tinha medo. Mas mesmo assim, Deus colocou Jeremias para falar com governadores, com líderes de nações. E mesmo assim, Jeremias cumpriu o chamado dele. Acha que não dá medo, Abraão, Deus falar para Abraão para sair da terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei? Ele ouviu o chamado de Deus e cumpriu e foi pai de nações. Abraão, o pai da fé. Noé ouvia a voz de Deus falar para construir uma arca para salvar tu e a tua família. Poderia simplesmente ser algo que não foi Deus chamando, mas ele reconheceu a voz de Deus, ele entendeu a voz de Deus e entendeu que os princípios dele talvez não sejam o nosso princípio. Eu tenho certeza que enquanto Abraão estava construindo aquela arca, muitos julgaram ele, muitos questionaram, muitos falaram assim, por que você está construindo essa arca? É desnecessário, você está com algum problema. Mas na verdade ele entendeu e reconheceu a voz de Deus, coisa que muitos lá, todos lá não estavam entendendo, não estavam reconhecendo. Nós devemos entender e reconhecer a voz de Deus. E Deus muitas das vezes vai falar, vai te chamar pelo nome, mas Ele vai te chamar pelo nome no seu quarto, no lugar onde você tem buscado, no lugar onde você tem procurado a Deus, no lugar onde você tem falado cada vez mais com Ele. Mas você precisa estar também no silêncio. Você precisa entender que muitas das vezes quando a gente ora, nós precisamos entender que quando a gente ora, a gente precisa entregar sim tudo nas mãos de Deus, por mais que Deus saiba de tudo. Nós temos que entregar na mão de Deus, mas mesmo assim, Deus tem que nos responder, nós temos que ter um tempo para Deus nos responder. Ele vai responder no tempo certo. Deus tem pressa, mas será que você está pronto para receber? Será que você está pronto para ser chamado? O que você está fazendo para ser chamado? O que você está fazendo para estar pronto e firme, para lutar contra as batalhas que vai acontecer na sua vida, os questionamentos, os julgamentos que vai acontecer na sua vida através do seu chamado? Muitas vidas serão alcançadas pela sua resposta do chamado, mas muitos também vão questionar, porque muitos vão ser usados para atrapalhar a sua história, o seu princípio que Deus fez para você, os planos que Deus tem na sua vida, as promessas que Deus tem na sua vida. Só que nós temos que estar firmes e entender, porque assim como a família de Abraão poderia sim ter se preocupado, dele ter saído de casa, ele entendeu a voz de Deus. Assim como Noé foi muito questionado pelas pessoas ao redor quando viu construir a arca, ele reconheceu a voz de Deus. Então nós precisamos reconhecer a voz de Deus e entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez o que a gente quer não aconteça, mas Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, em vez de a gente falar assim, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, Senhor, esse não é o meu chamado, Senhor, não é isso que eu quero isso. Pode falar assim, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Nós devemos tomar posição como servo, tomar posição como filho e entender que o Senhor tem comandado a nossa vida. O Senhor sabe o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente, sabe os nossos planos, promessas e sonhos. Nós devemos entregar na vida
a nossa vida a Deus e entender que Ele fará maravilhas na nossa vida. E a gente entender que nós somos servos. Devemos chegar para Deus e falar: Senhor, fala, pois o teu servo ouve. Pai, em nome de Jesus, eu consagro mais um momento ao Senhor, Pai, para que a gente possa entender e reconhecer o nosso chamado, que a gente possa cumprir com os planos que o Senhor tem na nossa vida, com a sabedoria que o Senhor vai nos dar, que assim como o Senhor fez com Jeremias, Senhor, que nós não somos jovens, nós não temos medo, Pai, porque o caminho que a gente seguir, o Senhor vai nos comandar, e o que nós falarmos, o Senhor vai usar a nossa boca, vai abençoar a nossa boca para falar, Pai, porque o Senhor tem nos chamado, e nós temos respondido, Pai. Então, em nome de Jesus, que a gente possa estar cada vez mais firmes, buscando o Senhor e tendo sabedoria e discernimento cada vez mais, para estar cada vez mais próximo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.